Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Shalaim de Al e Alcha a todos os irmãos. É um prazer nos encontrarmos mais uma vez aqui no canal Yal Shalaim, onde nós podemos louvar e bendizer o nome do nosso Criador, Yal dos Exércitos, e o nome de seu Filho, Yahshua Mashiach. Nós hoje, irmãos, vamos falar da maior riqueza, a maior riqueza do universo, a verdadeira riqueza. Nós vamos falar da maior riqueza e da verdadeira riqueza. Eu estou sendo um pouco redundante, porque se é a maior riqueza, não pode deixar de ser também a verdadeira riqueza. E nós temos que trabalhar nesse ponto, irmãos, porque muitas pessoas estão fazendo das riquezas, do ouro e da prata, do dinheiro de uma forma geral, uma espécie de Deus, uma espécie de ídolo. E a verdadeira riqueza não consiste em termos dinheiro ou termos muito dinheiro. Porque, irmãos, o dinheiro pode comprar até um colchão de 10 milhões de reais, ou de 10 milhões de dólares, 10 milhões de euros, mas não pode comprar um minuto de um sono suave e verdadeiro. Com dinheiro, você pode comprar casa, carro, comida, mas de repente, e certamente, você não pode comprar o poder usufruir de casa, carro e comida. Por que eu estou falando isso? Há muito tempo atrás, um homem, lá na cobertura de um prédio, enquanto os operários da companhia de água estavam ali fazendo uma obra numa estação de captação de esgoto, então o bilionário que morava na cobertura olhou lá para baixo e viu um homem comendo uma marmita com seu zoiudo, que a gente chama de ovo, né? O seu bife a cavalo, que a gente chama de ovo, e umas batatas fritas, um pouquinho de macarrão, feijão, um pouquinho de arroz. Então ali uma abóbora, né, em cima. Ele olhou lá para baixo, o homem bilionário, ele disse que ele daria tudo para poder comer aquela marmita. Ele daria tudo que ele tinha para poder comer aquela marmita daquele operário lá embaixo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o bilionário, ele não mais se alimentava como nós nos alimentamos, sentindo o paladar da comida. Ele se alimentava por uma sonda só para manter o corpo dele saudável, para ter os nutrientes do alimento, mas ele não sentia mais paladar. Porque ao se alimentar pela sonda, ele não tinha mais o paladar. Por isso ele daria tudo para poder comer aquela marmita da forma que ele comia antes. Porque ele agora estava sendo alimentado por uma sonda, não tinha mais o paladar, não sentia mais o prazer do simples gesto de participar de uma verdadeira refeição do verdadeiro modo. E ao não nos criou para sermos alimentados por sonda, e ao nos dotou de paladar, irmão, e ao nos dotou de um modo extraordinário, porque a digestão começa pela boca. Muita gente pensa que a digestão começa quando a comida chega no intestino. Não, irmãos, é pela boca. Pela boca, a gente, com o paladar da comida, o nosso cérebro sabe o que nós estamos comendo por ali, pelo paladar, e ele dá as informações para a produção do suco gástrico de acordo com a informação que ele recebeu pelo paladar. Pelo paladar, quando você come um pedaço de ovo, você pode estar com os olhos vendados. Se alguém te dá um ovo cozido, pelo paladar, você sabe que é um ovo cozido. Se alguém te der um bife, seja de alcatra ou de contrafilé, porque tem o gosto é diferente, irmãos.
Não é que a maciez é diferente, também é diferente, mas o gosto do contrafilé e o gosto da alcatra, se alguém vendar meus olhos e me dar um bife de contrafilé e um bife de alcatra, eu vou saber qual que é que eu estou comendo. Se me der um bife de alcatra, eu vou saber que é alcatra. Se me der um bife de contrafilé, eu vou saber que é contrafilé pelo paladar e pelo fato de estar acostumado a comer essas carnes, aleluia, pela vontade do nosso Criador. Ele me deu condições. Eu não sou rico de dinheiro, irmãos. Não sou rico. O que eu tenho agora em conta está lá já comprometido para poder pagar as contas que vão vencer. Eu não tenho dinheiro sobrando em contas bancárias. Eu tenho dinheiro que eu vou usar para pagar as contas que ainda vão vencer. E muitas das vezes, irmãos, o dinheiro que está lá na conta ainda não fecha a fatura. As faturas, as coisas que tem que pagar. Que IAL vai me dando a condição de receber o dinheiro na medida que vão chegando os vencimentos das faturas. E IAL também me dá a condição de receber o recurso para que eu não pague as faturas com atraso. Então a verdadeira riqueza não consiste no fato de ter muito dinheiro. A verdadeira riqueza, irmãos, consiste em você ter IAL, o Todo-Poderoso, o Altíssimo do Universo, e seu filho Yahshua Mashiach. A configuração da nossa verdadeira riqueza está no fato do nosso coração estar exclusivamente colocado em IAL, em Yahshua, nosso Salvador. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Yahshua Mashiach. Com o Pai IAL e com seu Filho Yahshua Mashiach. Então, dentro desses contextos, a gente pode fazer um exame de consciência e ver aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está de fato no dinheiro, ou se de fato ele está em IAL dos exércitos. Porque onde está o teu coração, ali estará também o teu tesouro. De modo que esse estudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, e eu estou fazendo esse estudo porque eu me preocupo com o bem-estar dos meus irmãos, com o bem-estar dos ialdins. E o amor ao dinheiro, irmãos, é uma cilada que pode nos levar a uma idolatria que não tem cabimento. O nosso único ídolo deve ser IAL dos exércitos, o grande, o soberano, o supremo de todo o universo. IAL dos exércitos, como supremo de todo o universo, como digno de adoração. Por isso seu filho Yahshua nos leva a adorar o Pai. Por que ele nos leva a adorar o Pai? Porque o Pai é o único digno de adoração. Porque o Pai é o Criador verdadeiro. O Pai é o Criador original de todas as coisas. Por isso, quando Yahshua, sendo tentado por Satã, Satã disse para ele: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo e a glória deles. Então Yahshua falou para ele: somente ao Criador adorará, somente a ele servirá e somente a ele prestará culto. Então Yahweh nos ensinou, irmãos, uma única divindade, um único ser digno de adoração. Yahshua não pediu adoração para si, em lugar nenhum Yahshua pede adoração para si. Em lugar nenhum, irmãos, das Escrituras, Yahshua pede adoração para si. Ele sempre nos leva a adorar o Pai, porque ele sabe que o Pai é o único digno de adoração. Assim como Yahshua é a cabeça da igreja, Yahweh é o cabeça de Yahshua. Entende? Yahshua, nosso irmão mais velho, ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Mas Yahweh, o todo soberano, é o cabeça de Yahshua. Yahweh, ele não se submete a ninguém, mas todos têm que submeter a ele, até mesmo ao filho. O filho está sujeito ao pai, irmãos. Mas as escrituras nunca mostram para nós que o pai está sujeito ao filho. O pai, irmãos, ele não é obrigado a fazer a vontade do filho se essa vontade não estiver de acordo com a dele.
em lugar nenhum das Escrituras nós vamos ver submissão do pai ao filho. Lembra? Quando o filho disse, por que me abandonaste? Meu Criador, por que me abandonaste? Na nossa Bíblia está escrito meu Deus. Mas não é meu Deus, é meu Criador. Porque na palavra Deus se lê Criador ou meu Elohim. Elohim, irmãos, é uma palavra própria e ela não pode ser traduzida como o sistema trouxe para a humanidade. Traduziu a palavra Elohim para Deus. Não pode ser traduzido porque a palavra Elohim é o título majoritário do nosso grande Criador e Yahweh dos exércitos. Então ali nós podemos ler meu Elohim, ou seja, meu Criador, por que me desamparaste? Meu Elohim, cujo significado da palavra Elohim é Criador. O significado da palavra Elohim, irmãos, não é Deus, é Criador. Meu Elohim, meu Criador, por que me desamparaste? Entende? Yahshua lá na cruz, lá no madeiro, Yahshua lá no madeiro, irmãos, ele se sentiu desamparado. E ele não queria se sentir desamparado. Não é que Yahweh o desamparou de fato, não. Mas Yahshua se sentiu desamparado. Lembra na oração? Meu Elohim, afaste de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a tua vontade. Meu Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele queria que o Pai o afastasse aquele cálice diante dele. Ele não queria beber aquele cálice, irmãos. Mas o Pai não se submeteu à vontade do Filho. O Filho teve que beber aquele cálice. Qual foi o cálice? O madeiro. Preso no madeiro. O cálice. A ignominia que Yahshua passou. Então, a maior riqueza que nós temos é Yahweh dos exércitos. Até porque, irmãos, quem tem Yahweh dos exércitos tem tudo. Quem não tem Yahweh dos exércitos pode ter todo o dinheiro, todo o ouro e toda a prata do mundo, mas não tem Yahweh. E embora todo o ouro e toda a prata de todo o universo pertence a Yahweh, mas o fato de você ter todo o ouro e toda a prata não significa que você tem Yahweh. O que significa que você tem Yahweh é se o teu coração está nele. Se o teu coração está nele, você não vai deixar o dinheiro tomar o lugar dele, o lugar de Yahweh na sua vida. Você jamais vai deixar o dinheiro fazer isso com você. Você jamais vai deixar o dinheiro fazer isso aí com você. Tomar o lugar de Yahweh da sua vida. E Yahweh, irmãos, ele tem alguns princípios que a gente deve colocar em prática. E quando a gente coloca esses princípios em prática, verdadeiramente, o dinheiro não vai se transformar em um ídolo na nossa vida. E sem mais delongas, eu quero abrir a Bíblia com vocês, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 13, que diz para nós o seguinte, ó, isso aqui é um princípio que Yahweh coloca para nós lidarmos com o dinheiro. E a gente não pode fugir desse princípio. Não oprima o seu próximo, nem o explore, e que o salário do operário não fique com você até o dia seguinte. Tá vendo, irmãos? O salário do operário não pode ficar na nossa mão até o dia seguinte. O que esse texto está ensinando para nós? Por exemplo, você que é dono de uma empresa, tem seus funcionários, e você tem um dia determinado para pagar esses funcionários. A folha de pagamento vence todo dia 5. Se você sabe que a folha de pagamento vence todo dia 5, e a palavra de Yahweh diz que nós não podemos ficar
com o dinheiro dos nossos empregados na nossa mão, dos nossos operários, até o dia seguinte. Se vence dia 5, eu tenho que pagar no dia 5. Se o dia 5 cair no domingo, você tem que pagar na sexta-feira. Se o dia 5 cair no Shabat, você tem que pagar na sexta-feira. Mas hoje em dia, irmão, não precisa mais. Nem isso mais precisa. Se o pagamento cair, no domingo, com as transferências hoje que se faz com o Pix, que pode ser feita a qualquer dia, a qualquer hora, você deve pagar no domingo. Não precisa pagar mais na sexta-feira. E se cair no Shabat, o Shabat, irmãos, é um dia especial. Se cair no Shabat, pelo Shabat ser um dia especial, você deve, se você tiver temor com o teu Criador, você deve pagar na sexta-feira. Se o dia 5 cair no Shabat, você deve pagar na sexta-feira e antes do pôr do sol. Para que dentro do Shabat você não fica aí obrigado a estar envolvido com operações trabalhistas. Então, se cair no Shabat, você paga na sexta-feira. O que não pode acontecer, irmãos, é passar. E se você não pode, por alguma razão, não pagar na sexta-feira, paga no Shabat. Mas não paga no domingo não, porque domingo já é dia 6 e passou um dia. Entrou um dia, o dia seguinte entrou e o seu operário não recebeu. E dentro desse contexto, meus irmãos, configura uma transgressão, porque não sou eu que estabeleci isso, foi algo. Olha aí que ele está falando, ó. Levítico 19:13. Não oprima o seu próximo, nem o explore, e que o salário do operário não fique com você até o dia seguinte. Essa não é uma palavra minha, é uma palavra do Criador do universo, irmãos. Então, eu quero dar aqui um exemplo a vocês. Eu posso usar-me como exemplo, porque quem me conhece mais do que eu mesmo, só Ial. Quando eu estou trabalhando, que eu levo um ajudante comigo e fiz a obra toda, entreguei a obra, mas ainda o meu cliente nem me pagou. Mas eu não deixo o meu ajudante, depois da conclusão da obra, meu ajudante ir embora para casa sem receber o dinheiro dele. Ainda que o meu cliente não tenha me pago, não tenha feito o depósito do pagamento. E ao sempre me dar a condição de eu ter algum recurso para que eu possa pagar aquele que foi fazer um trabalho comigo, sem deixar que o dia se ponha com o dinheiro dele no meu bolso. Porque o dinheiro do trabalhador, irmãos, é do trabalhador. Terminou o trabalho, tu tem que chegar e fazer o pagamento dele. Não sou eu que estabeleci isso, foi Ial dos Exércitos. E o problema, irmãos, o fato do dinheiro virar um ídolo na vida de muita gente, não é que o dinheiro força a ser adorado. O dinheiro nem vida tem. O dinheiro é um papel, é uma moeda, é um pedaço de metal. Então ele não tem vida, ele não força ninguém a adorar ele. Quem adora o dinheiro, adora por vontade própria. E quando irmãos, uma pessoa adora o dinheiro? Vamos dar uma olhada mais uma vez aqui nas Escrituras. Agora nós vamos em 1 Timóteo 6:10. Nós vamos ver onde é que está o problema. 1 Timóteo 6, verso 10. Nós vamos ver aonde é que está o problema. Primeira Timóteo 6, verso 10. O problema não está no dinheiro em si. O problema está no amor ao dinheiro. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Tá vendo, irmãos? A raiz de todos os males é o amor que as pessoas têm ao dinheiro. Por causa dessa
ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmo com muitos temores ou com muitos tormentos, né? A pessoa que tem amor ao dinheiro, irmãos, ela tem uma espécie de tormento. Sim, porque ela fica preocupada com, como é que eu posso falar? Com sequestro, com um monte de coisa, irmãos, que está relacionada ao amor ao dinheiro. Ela fica preocupada, meus irmãos, minhas irmãs, com medo de um dia perder tudo. Eu não tenho medo, irmão, de perder nada. Tenho medo de perder nada. Quando entrei nesse mundo, entrei sem nada. Saí da barriga da minha mãe, do útero da minha mãe, sem nada, sem absolutamente nada. E quando a gente deixa esse mundo, irmãos, que volta para o útero da nossa mãe, conforme diz lá em Jó 1:21, se não me falha a memória. Deixa eu dar uma olhada para ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui, irmãos. Livro de Jó. Cadê o livro de Jó? Aqui, livro de Jó, capítulo 1. Capítulo Jó 1. Jó 1:21. Olha o que fala o livro. Aqui, irmão, ó. É Jó 1:21 mesmo. E disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu para ele voltarei. E ao me deu, e ao tudo me tirou. Bendito seja o nome de Ial. Não é Javé não, tá, irmãos? É Ial mesmo. Eles colocaram Javé aí que é para esconder eles. O sistema, eles têm pavor, eles têm aversão, eles têm nojo do nome do pai e do nome do seu filho Ial. Por isso eles colocaram vários nomes. Então, nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu para ele voltarei. Tá vendo? Para ele onde? Para o ventre. É lógico que aqui, irmãos, é evidente que aqui está falando do processo do nascer de novo. Como Ialcha disse para Nicodemo: Nicodemo, necessário é você nascer de novo. Ele tinha que voltar para o útero da mãe, mas não era para aquela mãe daquela dispersação, daquela camada do tempo. Era para uma outra mãe de uma outra camada do tempo. Entendeu? O texto não deixa a gente mentir. E disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu para ele voltarei. Ial me deu, Ial me deu tudo, e Ial tudo me tirou. Bendito seja o nome de Ial. Então, irmãos, dentro dessa estrutura, olha como é que a gente vem para o mundo pelado, sem roupa. A gente não nasce, ninguém nasce com roupa, irmão. Todo mundo nasce pelado. Ninguém nasce com roupa. Agora, quando volta para o útero da mãe, ou seja, quando uma pessoa vai nascer, e eu agora aqui sou obrigado a dar um spoiler a respeito do verdadeiro nascer de novo, que Alcha disse para Nicodemos, e Nicodemos entendeu de forma errada. Ele entendeu que nascer de novo era voltar para o útero da mãe dele, daquela camada do tempo, daquela dispersação. Não, nascer de novo, irmãos, é nascer em outra época, em outro tempo, em outro útero, em outra mãe, em outra carcaça, em outro corpo. Porque o homem, quando nasce aqui, ele nasce com um único corpo. Entendeu? E esse corpo vai para o pó da terra. Nunca mais esse corpo que o Shaul tem agora, ele vai ter de novo esse corpo. Por isso, quando a Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo, que tipo de juízo que vem depois da morte, irmãos? É o juízo que você fez com a sua vida aqui. E irmãos, ele é fantástico. Ele não pode aplicar uma pena eterna. Ele não pode aplicar uma pena eterna para uma vida de 120 anos. Ele não pode aplicar uma pena eterna para uma vida de 120 anos. Por isso o processo do nascer de novo, que Alcha disse lá para Nicodemos,
ele é de acordo com as Escrituras. O nascer de novo, irmãos, que muitos chamam de reencarnação, e não está errado, porque quem tirou a doutrina da reencarnação da Bíblia foi a Igreja Católica. Foi ela que tirou. Então, essa verdade, ela é fundamental, irmãos. O processo, as camadas do nascimento, de ter vindo aqui tantas e tantas vezes, não para evoluir, para ser salvo, que o processo da nossa salvação foi todo feito por Yahshua. Nossa salvação é gratuita. Nossa salvação não é por um processo de reencarnação. A nossa salvação é pelo processo que Yahshua realizou por nós. Mas o nosso viver aqui, irmãos, é um aprendizado. Você, quando faz uma coisa errada com o teu próximo e você pede perdão ao teu próximo, você não sabe a dor que o teu próximo sentiu naquilo que você causou a ele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui crasso. Elias, quando o Elial, ou Alial, quando ele cortou a cabeça de 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. No total, 850 decapitados. E ele fez aquilo, irmão, por capricho, por zelo pela palavra de Yahweh. E Yahweh não mandou ele cortar a cabeça de ninguém. Por isso Yahweh disse, quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. Quem com a espada fere, necessário é que com a espada seja ferido. Ou vocês acham que Yahweh foi degolado por quê? Por que Yahweh foi degolado e Yahweh não fez nada? Yahweh, quando esteve aqui, irmãos, depois da dispersação de Alial, que a gente conhece como Elias, Yahweh foi trasladado, ele não viu a morte. Foi trasladado. Mas foi trasladado com o corpo carnal, irmãos? Evidentemente que não, porque o corpo carnal não herda a vida eterna. Não herda a vida eterna, e foi trasladado. Mas Yahweh, que a gente conhece como João, ele esteve aqui no espírito de quem? No espírito de Alial, que é conhecido como Elias. Então, por isso que Yahweh foi decapitado. Ele decapitou muita gente quando esteve aqui na dispersação, na camada do templo da qual Elias, Alial, viveu. Ele feriu com a espada. E por isso ele teve que ser morto à espada. Quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. E Yahshua não disse para Pedro para ele guardar a espada na bainha e ensinou isso por acaso não, meus irmãos. E Yahshua estava ensinando para nós ali por que ele deixou Yahweh, que é conhecido como João, ter sido degolado. Quando ele esteve aqui na camada do templo que Alial viveu, que Elias viveu aqui, ele degolou pessoas. Por isso ele teve que ser morto. Essa que é a realidade dos fatos. E nós, irmãos, temos que entender essas coisas, entender toda essa estrutura. E assim, irmãos, nós temos a condição de aprender. Nós ainda temos mais uma era para que as pessoas aprendam a invocar o nome de Yahweh, a conhecer a Yahweh. Temos mais uma era, irmãos. A era milenar de Yahshua, ela vai servir para ter o processo do crescimento espiritual, o processo de correção. Hoje, a pessoa que está colocando o dinheiro como uma espécie de ídolo, ela não está perdida. Não. Porque ainda tem a próxima era. E quando será a próxima era? A próxima era é a era de Yahshua. A era do governo milenar de Yahshua. Aonde ele governará as nações com mão de ferro. As pessoas vão fazer besteira?
pensando que não vão ser corrigidas na hora, irmãos. Isso, as trevas exteriores, onde as pessoas terão corpos naturais, corpos ainda sujeitos à morte, elas vão ser corrigidas ali. Os filhos do reino, e evidentemente é lógico que o joio vai passar também pela era milenar de Alcha. Porque depois do reino milenar de Alcha, Satanás será solto mais uma vez e ele vai sair para enganar as nações. E ele vai enganar, vai seduzir quem? Vai seduzir os eleitos? Não. Os eleitos, dentro do reinado milenar de Alcha, eles vão aprender tudo e vão aceitar. Porque são eleitos. Vão aceitar e eles vão aprender tudo que tem que aprender sem o fermento de Roma dentro da Bíblia. No reinado milenar de Alcha, a Bíblia vai estar perfeita, sem absolutamente nada do fermento dos fariseus. Sem absolutamente nada. E é fantástico, meus irmãos, essa revelação. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si. O dinheiro não é pecado ter dinheiro não, irmãos. Não é pecado ter dinheiro. Pecado é você correr atrás da riqueza. Porque quem corre atrás da riqueza está desobedecendo a Yahshua. E Yahshua diz que não é para buscar os tesouros da terra, mas buscar os tesouros celestiais. Ou seja, a gente tem que ter o dinheiro para a nossa subsistência aqui, a nossa sobrevivência. Porque a gente precisa do dinheiro para comprar o arroz, o feijão, a carne, o frango, o peixe. A gente tem que ter o dinheiro. Mas nós não podemos estar correndo atrás do dinheiro, irmãos. Porque quando você corre atrás do dinheiro, você esquece Yahweh. Você não busca Yahweh, não busca Yahshua. E muitos vão chorar amargamente o tempo que viveram aqui, que não colocaram o seu coração dentro da riqueza que é verdadeira, dentro da riqueza que é eterna. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E nós não podemos brincar com essas coisas. Eu quero reinar com meu pai, com meu irmão Yahshua Mashiach. Quero reinar com ele. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Esse é o maior tesouro. Essa é a maior riqueza. Ter o pai Yahweh e seu filho Yahshua Mashiach, nosso irmão mais velho. Repito, pecado ter dinheiro? Não. Mas é pecado correr atrás da riqueza, irmãos. Porque Yahshua disse que não é para juntar tesouro aqui na terra, aonde a traça e o ferrugem corrói. Entende isso? Não é para juntar tesouro aqui na terra. Então, se não é para juntar tesouro aqui na terra, quem está juntando está em desobediência aberta a Yahshua. Yahshua disse que nós não devemos juntar tesouro aqui na terra. E de fato, irmãos, eu não junto tesouro aqui não. Não junto tesouro aqui não. Essa que é a realidade dos fatos. E eu não posso mentir, irmãos. Não posso mentir para vocês. Trabalho, trabalho. Lanço o meu pão sobre muitas águas, lanço. E como assim lanço o meu pão sobre muitas águas? Porque eu sou serralheiro, sou pedreiro, sou bombeiro hidráulico, sou antenista, instalo sistema de câmara de segurança, mas eu não faço nem exerço essas 5 profissões ao mesmo tempo não, irmãos. É uma por vez. Por exemplo, quando aqui na serralheria está fraco de serviço, apareceu um serviço de eletricista para fazer, eu vou lá e faço. Apareceu um serviço para instalar uma câmera de segurança, eu vou lá e faço. Apareceu um serviço para instalar um sistema de TV, eu vou lá e faço. Eu não fico exercendo profissões. Aliás, irmãos, tenho o meu CNPJ da serralheria, mas só eu mesmo que trabalho na serralheria. Eu não tenho empregados trabalhando comigo. Por que eu não tenho empregados? Porque eu não fico buscando muito trabalho, irmãos. Porque quando você busca muito trabalho, você busca também enfado, cansaço, preocupação.
Eu tenho meu CNPJ, mas eu não tenho preocupação de pagar um único funcionário. Por quê? Por que eu não tenho preocupação de pagar um único funcionário? Porque quando eu preciso de alguém para botar uma obra no lugar, eu vou lá, pego e pago a diária dele daquele dia. Não tenho vínculo empregatício com ninguém. Porque eu quero a minha mente livre, o mais leve possível, para estar ocupado com os negócios do nosso pai, com os negócios do nosso irmão mais velho, Yahshua Mashiach. Tendo pão para comer, roupa para vestir e sucesso nas minhas jornadas, é o suficiente. Igual Jacó disse, se tu me der pão para comer, roupa para me vestir, e for comigo nessa jornada que empreendo, te darei o dízimo de tudo que vir à minha mão. E olha que isso foi uma expressão voluntária de Jacó, de Israel. No caso, Jacó ele ainda era quando ele era enganador, mas depois que ele teve um encontro pessoal com Yahweh, ele passou de Jacó para Israel. O nome do nosso irmão é Israel, conhecido hoje como Israel, mas é Israel o nome. Então, meus irmãos, nós precisamos estar dentro de um contexto que mostra para nós mesmo, não é para os outros não, aonde está o nosso coração. Vou te fazer uma pergunta e você não responda para mim. Responda para si próprio. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Está no dinheiro? Ou está em Yahweh dos exércitos? Ou está em Yahshua Mashiach? Pois a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho. Com o Pai Yahweh e com seu Filho Yahshua Mashiach. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente. Faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Para que nós venhamos ter, para não ter que pedir emprestado a ninguém, para não mendigarmos o pão, para não envergonharmos o nome de Yahweh dos exércitos. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Yahshua o Mashiach. Assim seja.